Na Assembleia Legislativa, as leis estaduais são criadas sempre com muita discussão, estudos e análises. A coisa começa assim. Para se criar uma lei, antes de tudo, é preciso apresentar um projeto de lei. Isso pode ser feito pelos deputados e deputadas, comissões da própria Assembleia, pelo governador, outros poderes e, claro, por você, por meio de iniciativa popular ou contato direto com o parlamentar. Esse projeto é discutido por comissões especializadas, depois votado em plenário, analisado pelo Poder Executivo, para então tornar-se lei. E são as leis que garantem direitos, proteção, ordem e benefícios em nossa sociedade. Aqui a democracia acontece. Acesse os canais de comunicação para conhecer e participar de todo o trabalho da LMP. Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Perto de você, para a mudança acontecer. Olá, hoje nós vamos falar sobre a busca pela perfeição a partir das redes sociais. Muita gente usa tantos filtros nas redes sociais que às vezes quer transformar o filtro em realidade. Será que é possível? Bom, hoje a nossa convidada é a doutora Nayara Cerutti, odontóloga, que é especialista em harmonização facial e vai nos dizer um pouco aí desse mundo, né, que a gente vive hoje. As pessoas às vezes não conseguem nem postar uma foto natural sem um filtro. Aumentou muito essa procura, doutora? Ah, totalmente, né? O filtro... Oi, pessoal, boa tarde, né? É um prazer estar aqui. Bom, o filtro do Instagram realmente ajuda muito o nosso dia a dia, para a gente ficar à vontade de ir lá, tirar uma foto, né? A gente fica mais à vontade. Mas eu sempre coloco na minha rede social que o que a gente tem que perseverar mesmo é a busca pela realidade. Então, se já passou de um ponto que você não consegue mais postar nenhuma foto ou mesmo se enxergar de forma natural, sem o filtro, aí nesse momento já está começando a perturbar no campo emocional e é hora de buscar ajuda de um profissional para identificar aquilo que está te desagradando, o que será na sua imagem que você não gosta tanto, a ponto de você não conseguir se enxergar sem o filtro do Instagram, né? Então, o nosso trabalho como harmonizadores faciais é exatamente de identificar aquilo que está em desarmonia, ou então muitas vezes ela não tem um ponto específico, mas alguns pontos de embelezamento e rejuvenescimento já tira uma aparência cansada, uma aparência triste, já traz um arzinho de alegria, mais jovial, e é isso que a pessoa às vezes busca. Né? Tem o filtro, que é o exagero, o nariz muito afiladinho, o bocão, tem essa pegada, mas também tem aquele filtro para dar uma melhorada no ar de cansado, né? Suavizar a pele, né? Aquela pele do Instagram não existe, aquela perfeição, a gente sabe disso. Mas aquela leveza, muitas vezes quando eu quero utilizar o filtro do Instagram, eu coloco um filtro extremamente natural, sempre buscando mostrar para as pessoas que a gente tem sempre que percorrer e buscar mesmo a realidade. Então é possível encontrar um equilíbrio aí, né? Algo que esteja incomodando, que você pode fazer. Que tipos de situações assim são mais procuradas, né, para harmonização facial? Os procedimentos mais procurados na clínica? Bom, o meu campeão, meu carro-chefe é a lipoaspiração de papada. Né, o pessoal me procura muito, porque nós moramos em uma cidade extremamente quente, nem todo mundo tem a disposição de ir para uma academia, e aqui Cuiabá é uma cidade extremamente convidativa, né? O pessoal gosta de sentar no barzinho, comer um petisco, tomar um chopinho, e aí vai aumentando. Então, muitas vezes a pessoa ela tá legal com o corpo, mas tem aquela gordura na região submentoniana, do pescoço, que incomoda demais. E realmente os estudos falam que essa região do pescoço traz até mais naturalidade e mais rejuvenescimento do que alguns procedimentos na face.
Então, lá na clínica nós desenvolvemos um protocolo muito legal para quem deseja remover toda essa gordura em uma única sessão. Nossa. A pessoa não precisa parar a vida, Uhum. ela pode fazer o procedimento, no outro dia retomar o trabalho, normalmente, sem complicações, sem pós-chatos, né? Então, de forma muito tranquila, a gente vai falar mais sobre isso, mas eu fiquei bem conhecida por conta dos procedimentos cirúrgicos em si, que entra a parte de liposucção da gordura submentoniana e também na parte de rinomodelação estruturada do nariz, né? As pessoas muitas vezes querem melhorar o seu nariz, mas não querem passar por uma cirurgia plástica. Então, existe hoje em dia técnicas que são mais rápidas e com resultados fantásticos para quem quer melhorar uma imperfeição ou outra sem intervir, sem envolver a parte da funcionalidade do nariz. Falando ainda de papada, então, aproveitando a sua deixa, muitas pessoas tiveram aí essa realidade de durante a pandemia ganharam peso, engordaram e aí voltaram, né? Então justamente nessa fase. Então essa é um tipo de gordura que depois que a pessoa emagrece, ela não sai, não sai. Seria só uma intervenção mesmo? Não sai. É uma gordura localizada. Então muitas vezes eu recebo também crossfiteiras, atletas, né, de triatlo, fala, doutora, eu treino, eu nado, eu vou para academia, eu corro, mas isso aqui não sai. É gordura localizada e a gente precisa intervir de modo estético, bem tranquilo, bem rapidinho. Como é que é feita essa lipo? Como que é feito? O paciente ele vai chegar na clínica, vai receber toda a medicação, a gente vai fazer um ensaio fotográfico, né, para ter um comparativo do antes e o depois, e aí a gente vai colocar o nosso cliente na sedação consciente, que é uma tecnologia, um equipamento que promove todo o relaxamento do paciente. Então, o óxido nitroso, ele vai desativar a parte do cérebro que causa medo, ansiedade, trauma, dor. Então, sabe aquele sentimento negativo que deixa as pessoas tensas? A sedação tira, elimina. E ela é intravenosa? Inalada. Inalação, você respira, né? Enquanto você está respirando o gás, você entra no estado de relaxamento profundo e aí eu realizo uma incisão de 2 milímetros, bem pequenininha, nessa região aqui, embaixo daqui da linha do queixinho. Através dessa incisão eu injeto toda uma solução, essa solução contém um anestésico e ela vai ajudar a soltar essa parte da gordura de outras estruturas, vai ficar mais fácil, vai me auxiliar na liposucção. Então eu realizo essa liposucção em torno de 40, 45 minutos, né? Dependendo às vezes da quantidade da gordura. Tem pessoas que têm um pouquinho mais, aí eu posso levar até 1 hora, 1 hora e meia. Mas assim, é bem tranquilo. Ou pós a recuperação excelente, né? Eu tenho relatos dos pacientes que não dói, nem durante e nem após. Acho que essa era a próxima pergunta. Que, tudo bem, você falou que tem um analgésico aí, mas depois, né? Muitas vezes as pessoas têm muito medo da dor, né? No pós-operatório, então praticamente não sente nada. Eu recebo muitas perguntas no meu Instagram, as pessoas com medo da dor, né? Doutor, eu quero melhorar alguma coisa na minha aparência, mas eu não gosto de sentir dor. Falo, nem eu, né? Não gosto, né? Sim. Então, assim, o que a gente tem que fazer para tornar o procedimento mais confortável? Essa é a pergunta. Por isso, na clínica, a gente investiu em tecnologia de relaxamento e também eu preciso que o meu paciente esteja muito confortável. Como a gente trabalha assim com técnicas muito pontuais, eu preciso colocar a quantidade de produto certa no local certo, né? Às vezes uma escultura labial é uma retroinjeção muito linear, com aquela quantidade muito certa. Então, se meu paciente ele fica desconfortável fazendo movimentos de retirada da cabeça, eu não consigo ter a minha melhor performance, eu não consigo entregar o meu melhor trabalho. Então, eu preciso que o meu paciente esteja confortável para que eu também consiga entregar um bom resultado, né? Então, a gente realiza uma anestesia de qualidade e aquele desconfortinho que tinha na hora da anestesia, a gente conseguiu suprir isso com
incluindo a tecnologia de relaxamento. Bom, além da dor, eu acho que um dos medos também que as pessoas têm é justamente de ficar muito artificial, né? Como fazer uma harmonização facial de forma que fique o mais natural possível e que a pessoa se sinta bem olhando-se, né? E olha, né? Não tem nada exagerado, né? Se reconhecendo, Sim. né? É muito engraçado porque esse lance de olhar e não se reconhecer já aconteceu comigo. Eu atendo em São Paulo algumas vezes e ali eu pedi para um amigo meu que realiza preenchimento labial muito bem feito, claro, realizar o meu preenchimento. Mas passou do ponto, ficou um pouquinho exagerado o volume, o tamanho. E eu me olhava e eu não gostava. Não gostava do que eu via e eu me olhava, eu não me reconhecia. Falei, eu vou tirar, porque tem a possibilidade, né? Se a pessoa fizer um procedimento e não gostar, você pode removê-lo, desde que seja feito com um produto que seja degradado, né? E aí eu removi o preenchimento e num segundo momento eu voltei a refazer o preenchimento labial porque eu amo, mas fiz de uma forma que me agrada, aquilo que eu acredito que case bem com a minha face. Essa questão da naturalidade vai muito da percepção do profissional. Então, eu sempre falo para os clientes, acompanhe o trabalho de quem você mais gosta, porque geralmente o profissional, ele vai fazer aquilo que ele acha bonito, entende? É o senso estético, é a arte de cada artista. Então, nós estamos realizando uma arte. Então, você tem que olhar se aquele quadro, aquele pintor pintou de uma forma que te agrada, entende? Se o profissional fez um nariz de uma forma que te agrada, um lábio, e assim vai, porque nós somos, acima de tudo, artistas. Cada um está colocando a sua assinatura na face dos clientes. Então, o primeiro ponto é você perceber se o profissional tem essa identidade da naturalidade. Porque se ele trabalha dessa forma, ele vai entregar um resultado natural. Que aí o melhor é fazer um mínimo de, né, de produto, enfim, né, trabalhar com o mínimo, se precisar assim, algo mais, isso mesmo, é isso que eu sugiro. Na clínica eu sempre falo assim, para a gente ir construindo a harmonização. Não pegar assim, papá, mudou, é legal no Instagram você pegar aqueles antes e depois, assim, chama atenção. Só que, ao mesmo tempo, nós estamos numa sociedade muito imediatista. As pessoas querem tudo para ontem, só que na hora que ela se olha no espelho e ela não se reconhece, aí que cai a ficha. E aí entra em distúrbio psicológico, né? Por isso que o profissional, quando vai mexer no cartão de visita de cada pessoa, ele tem que ter cautela, ele tem que saber até onde ele pode caminhar de acordo com cada pessoa, né? Não é só assim, vem cá, vamos preencher, vamos fazer, né? Porque depois a gente tem que ajudar o paciente no pós. Às vezes ele não entende que acontece um inchaço e que esse inchaço leva um tempo para passar, mas que passa. E a gente tem que dar o suporte, tem que explicar, né? Então, por isso que é melhor nós realizarmos transformações gradativas do que já realizar muita coisa ao mesmo tempo. Sim, você falou em lipoaspiração de papada, né, citou nariz, preenchimento labial. Que outros tipos de procedimentos e técnicas são usadas para fazer essa harmonização facial? Bom, na face nós temos 16 áreas estéticas, é bastante. Então, de forma bem resumida, nós podemos melhorar as rugas na testa, na lateral dos olhos, aquelas ruguinhas, essas bunny lines, né? Isso daí todo mundo já conhece, é realizado com toxina botulínica. Nós podemos fazer o preenchimento nessa região de têmporas, né? Têmporas de tempo. Então, muitas vezes a gente começa a envelhecer e criar aqueles afundamentos. E aqui é uma região que requer um certo cuidado. Muitas vezes passa batido por alguns profissionais, mas é uma região extremamente importante para a estética facial. As olheiras, né? Olheira profunda,
flacidez, aquelas ruguinhas que nem o melhor corretivo resolve, a gente consegue trabalhar. O lifting da face, né? A gente vai envelhecendo, o que que acontece? Vai caindo. Então aí é a hora da gente pegar e colocar no lugar. O lábio, o preenchimento labial, a rinomodelação estruturada, né? A temporária estruturada. Muitas vezes a pessoa quer melhorar o nariz, mas ela não tem um desvio de septo, ela não tem problema na respiração, ela só quer melhorar, deixar uma ponta mais fininha, um pouquinho mais empinado, deixar o dorso mais retinho, de uma forma ali mais tranquila. E aí entram as técnicas que são fantásticas, entregam resultados lindos e os pacientes saem um pouco da parte cirúrgica mais complexa, que tem o seu valor também, mas né, cada pessoa tem que entender aquilo que ela deseja no momento. Temos também a projeção de queixo. Eu percebo muito aqui em Cuiabá, o pessoal tem um retrognatismo muito forte, pessoas que têm o queixinho bem encurtado, muito. Inclusive eu tinha um pouco, né, já restabeleci o meu. Então eu percebo uma característica muito forte aqui em Cuiabá, pessoas com o queixinho muito encurtado, com a papada. Isso causa uma desarmonia, um ruído estético muito grande. E você falando, tá tão discreto e realmente tão natural em você, né? Que a gente olhando aqui, pessoalmente, inclusive, gente, nem parece que você fez algum procedimento, né? Você falou lá atrás um pouco de reversão. Tudo pode ser revertido? O que é possível de ser revertido, né, quando a pessoa faz e não gosta? Por exemplo, eu não sou adepta a nada definitivo. Primeira coisa que eu falo, às vezes as pessoas falam, doutor, eu não quero ter que ficar dando manutenção, porque imagina, eu vou fazer um procedimento agora para daqui a 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos eu ter que refazer. Aí eu falo assim, é melhor você refazer daqui 2 anos do que passar o resto da sua vida inteira tentando tirar um produto. Entende? Então, às vezes a pessoa quer no imediatismo, achando que vai estar se beneficiando, só que um produto que é permanente, ele não acompanha o processo de envelhecimento que acontece na face. Entende? Com o tempo vai deixando de ser natural, né? Porque você começa a perceber, né? Porque você coloca o produto num lugar. E aí você vai envelhecendo, vai diminuindo o osso, vai caindo as coisas. E o produto você acha que vai ficar lá paradinho? Não vai. E isso vai ficar em algum lugar perdido no seu rosto. Entende? E aí se você for tirar, pode criar uma cicatriz profunda, pode virar um relevo, pode virar um caos, porque muitas vezes, se for o PMMA, ele é um plástico, ele fica ali grudado nos tecidos, não sai, entendeu? Então, tudo que for definitivo, eu falo cuidado, porque muitas vezes alerta. E o que é legal aqui falar também, né? Chega muito o pessoal falando assim, ai, mas doutora, eu quero muito fazer com você, mas eu achei uma clínica lá que me cobraram R$500 no preenchimento. Opa! Entendeu? Cuidado. Porque um preenchimento de qualidade custa mais do que isso, entende? Então, com certeza, você tem que saber o que está sendo colocado no seu rosto, né? Muitas vezes utilizam o PMMA, né? E você não sabe. Você está colocando algo definitivo, o PMMA é extremamente barato. Você compra ele por R$17 a ampola. O que é PMMA? Ele é um preenchedor, só que é um preenchedor que ele não... Ele tem um excelente estímulo de colágeno. Eu utilizo em algumas pacientes com mais de 65 anos, né? Quando eu vejo que é uma senhorinha, que eu faço lifting e ela não vai ficar estimulando calor na face, né? Aí eu me permito usar um produto desse. Mas pessoas jovens, jamais. A gente tem que acompanhar a remodelação, o gerenciamento de cada face. Entende? Assim, já que você falou em valor, como fazer, né, essa... estimativa de valor. Esse planejamento, qual é assim a média de valor que se faz uma harmonização facial, de quanto em quanto tempo? Legal.
Bom, para quem quer começar a se cuidar, né? A gente fala que a partir de R$ 1.200 a pessoa já consegue se cuidar. Então, assim, com 1.200 a gente já consegue harmonizar uma face. E aí, o máximo que a gente consegue chegar na clínica, assim, procedimentos individualizados, é em torno de 7 mil. Todos os valores são divididos em até 10 vezes, né? Então, tem possibilidade de todo mundo se cuidar. Eu tenho pacientes que são funcionárias assim de limpeza no shopping que não abriram mão de mim, me escolheram, né? Falaram, doutor, é você que eu quero, e conseguiram. E manutenção, tem um tempo de manutenção? Os cirúrgicos, eles são definitivos, né? A papada, a menos que a pessoa volte a entrar numa compulsão alimentar e ganhar muito peso, ela vai ter o resultado, né, ad eterno, sempre, vamos dizer assim. É só cuidar. O nariz também. Mas os demais, a gente fala que muitas vezes a pessoa fala assim, perde, mas não volta como era antes, entende? Eu costumo falar o seguinte, pessoal, tudo que a gente deixa para depois fica mais caro, por quê? Porque a gente tem que associar mais produtos, tem que associar mais técnicas, fica mais dolorido, porque fica mais difícil de tratar. Agora, se a gente começa antes, aí a gente já está estimulando colágeno, né? A gente já está falando para o envelhecimento, olha querido, agora você tem alguma coisa aqui te brecando, entende? Você não vai mais com a velocidade que você estava indo, porque agora eu entrei na parada e eu vou dar uma segurada nisso aqui. Essa é a ideia, né? A gente fazer o procedimento, porque daí se a gente não tem nada aqui, não tem um colágeno estimulado, não tem, aí não encontra barreira nenhuma, é uma montanha russa, vai que vai, entendeu? É verdade. Pisou nos 40. Lá, então, quem quiser te conhecer mais, fazer uma avaliação, onde te encontrar? Bom, pessoal, eu atendo ali no SB Medical, no 7º andar, na sala 708, na Clínica Senses, né? No Jardim Cuiabá, né? No Jardim Cuiabá, na avenida principal ali do Jardim Cuiabá. O meu Instagram é o DRA de doutora Nayara Cerutti. Por lá vocês podem falar comigo pelo direct, pode agendar consulta, a gente tem o link lá de agendamento. E é isso. Lá no Instagram também tem vários resultados, antes e depois. Vocês conseguem entender mais desse universo da harmonização facial. Tá ótimo, muito obrigada. Eu que agradeço. Espero que a gente tenha tirado aí muitas dúvidas, né, das pessoas que têm vontade, mas ficam tão, né, às vezes com medo do que fazer, como fazer. Resistente, então, né? E é verdade, né? Porque eu, como trabalho com isso, eu tenho medo de mexer na minha face. Claro, então, imagina as pessoas que não trabalham com isso. De visita, né? Isso mesmo. Tá joia, obrigada. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Bom, nós conversamos com a doutora Nayara Cerutti, odontóloga, especialista em harmonização facial. Então, anote aí o Instagram dela, doutora DRA Nayara Cerutti, com Y, Cerutti com 2 T's e I no final. E aí fica essa dica para você, se você quiser decidir, se você quiser conhecer, a gente tem, volta e meia a gente está falando desses assuntos aqui. E também peço para você, curta e compartilhe, pelo menos com uma pessoa que interessa por esse tema. Obrigada pela audiência, até a próxima.